Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Cura do servo de um centurião. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Comentários dos pais da Igreja. Pseudo Crisóstomo. Depois que o Senhor ensinou seus discípulos no monte e curou o leproso na planície, foi a Cafarnaum para cumprir o mistério, pois, depois de ter limpado os judeus, foi para onde estavam os gentios. Raimo de Halbendast. Cafarnaum, que significa cidade da abundância, campo da consolação, representa a igreja que se havia de formar com os gentios. Significa a que está cheia de abundância espiritual, conforme as palavras do Salmo. Como de banha e de gordura será saciada a minha alma. E entre as aflições do mundo, consola-se com as coisas do céu, conforme as palavras do Salmo. As tuas consolações deleitam a minha alma. Daí que segue. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião. Santo Agostinho. Esse centurião era um gentio. Na Judéia já havia soldados do Império Romano. Pseudo Crisóstomo. Esse centurião é o primeiro fruto dentre os gentios, e em comparação com sua fé, a fé dos judeus é considerada infidelidade. Ainda não tinha ouvido o ensinamento de Cristo, nem visto a cura do leproso, mas, tendo ouvido contar essa cura, acreditou em mais do que ouviu, vindo a ser o mistério ou a figura que representa a futura conversão dos gentios, que não tinham lido a lei nem os profetas em relação a Cristo, nem tinham visto o próprio Cristo fazendo milagres. O centurião aproximou-se, pois, suplicando e dizendo: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Vê aqui a bondade do centurião, que tanta solicitude mostrava pela saúde de seu servo, como se não fosse sofrer nenhum prejuízo de dinheiro, mas de saúde com a sua morte. Não via diferença alguma entre o servo e o Senhor, porque, embora, segundo o mundo, a dignidade entre eles seja diferente, a natureza de ambos é a mesma. Vê também aqui a fé do centurião, que não disse, vem e cura-o, porque, estando o Senhor ali, também estava presente em todo lugar. Vê igualmente sua sabedoria, porque não disse, cura-o desde aqui. Sabia, pois, que ele tinha poder para fazê-lo, sabedoria para compreendê-lo e caridade para ouvi-lo. Limitou-se, portanto, a expor a enfermidade, deixando o remédio da cura ao poder da misericórdia.
sofrendo dores atrozes. Manifesta assim que o amava, porque quem ama alguém, mesmo que medianamente doente, sempre pensa que o mal de que padece é mais grave do que realmente é. Rábano Mauro nomeou todas estas coisas com dor, prostrado, paralítico, atormentado, a fim de manifestar as aflições de sua alma e comover o Senhor. Assim devem se compadecer todos de seus criados e tomar cuidado deles. São João Crisóstomo. Dizem alguns que se expressou assim para desculpar-se de não o ter trazido consigo. Não era possível trazer o doente, porque sofria e encontrava-se nas últimas angústias antes de expirar. Eu, porém, digo que este é um sinal de grande fé, porque, como sabia que uma só ordem bastaria para restaurar o enfermo, estimava supérfluo conduzi-lo até ali. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido espiritual, deve-se compreender como os enfermos deste mundo os gentios, dissolvidos pelas doenças dos pecados, com todos os membros lânguidos, incapazes de ficar em pé e inúteis para caminhar. O mistério de sua conversão encontra-se na cura do servo do centurião, daquele de quem já dissemos várias vezes ser o príncipe dos gentios que havia de crer. Quem é esse príncipe é dito no Cântico de Moisés no Deuteronômio, onde está escrito: fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Remígio de Auxerre. Ou, pelo centurião, são designados aqueles que primeiro acreditaram entre os gentios e aperfeiçoam-se nas suas virtudes. Chama-se centurião aquele que é o chefe de 100 soldados, e o número 100 é um número perfeito. Com toda a propriedade, pois, roga o centurião por seu servo, porque as primícias dos gentios intercedem junto a Deus pela salvação da gentilidade. São Jerônimo. Vendo o Senhor a fé, a humildade e a providência do centurião, ofereceu-se imediatamente para segui-lo e curar seu servo. Portanto, segue-se. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. São João Crisóstomo. Jesus faz algo que não tinha feito até agora. Seguiu sempre a vontade dos que suplicavam, aqui excede-a. Não apenas prometeu que o curaria, mas que também iria até sua casa. Fez isto para que conheçamos a virtude do centurião. Pseudo Crisóstomo. Se ele não tivesse dito, eu irei e o curarei, o centurião nunca teria respondido, eu não sou digno. Ademais, prometeu ir porque pedia por um servo, a fim de ensinar-nos que não devemos agradar os grandes e desprezar os pequenos, mas que devemos honrar igualmente os pobres e os ricos. São Jerônimo. Assim como louvamos no centurião a fé porque acreditou que o paralítico podia ser curado pelo Salvador, assim também se manifesta sua humildade, pois se considera indigno de que o Senhor entre em sua casa e por isso segue. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob meu teto. Rábano Mauro. Por conta da consciência de sua vida ao modo gentio, o centurião acreditou que era mais digno de ser agravado que de ser ajudado, porque, embora já estivesse dotado de fé, ainda não tinha recebido os sacramentos. Santo Agostinho. Considerando-se como indigno, mostrou-se digno, não de que entrasse o Cristo, o Verbo de Deus, entre as paredes de sua casa, mas em seu coração. E não teria dito isso com tanta fé e humildade se já não estivesse levando em seu coração aquele que temia que entrasse em sua casa. Pois não seria grande felicidade que Jesus tivesse entrado em sua casa e não estivesse dentro de seu peito. Crisólogo. Misticamente falando, por teto entende-se o corpo que cobre a alma e que encerra em si a liberdade da inteligência com a visão celeste. Mas Deus não se desdenha de habitar a carne, nem de entrar no teto do nosso corpo. Pseudo Orígenes. Também agora, quando os santos agradáveis a Deus e os que estão à frente das igrejas entram em tua casa, o Senhor entra nela por meio deles. Trata-os como se recebesses o próprio Deus. Quando comes a carne e bebes o sangue do Senhor,
então o Senhor entra sob seu teto, e tu, humilhando-te a ti mesmo, diz: Senhor, eu não sou digno. Quando, pois, entra em quem não é digno, entra para julgá-lo. São Jerônimo. A prudência do centurião é manifesta porque vê, através do corpo do Salvador, a divindade que estava oculta nele, e por isso acrescenta: basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Pseudo Crisóstomo. Sabia, pois, que os anjos estavam ali servindo invisivelmente, convertendo em obras todas as suas palavras, e que, mesmo se os anjos tardassem, as enfermidades seriam expulsas por suas ordens vivazes. Santo Hilário de Poitiers. Diz também o centurião que seu servo pode ser curado somente com a palavra, porque toda a salvação dos gentios procede da fé, e a vida de todos consiste nos preceitos do Senhor, e por isso continua: com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando eu digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E quando eu digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Pseudo Crisóstomo. Por inspiração do Espírito Santo, insinua o mistério do Pai e do Filho, como se dissesse: embora eu esteja sob o domínio de outro, tenho poder para mandar nos que estão abaixo de mim. E assim tu, embora estejas sob o poder do Pai, quer dizer, enquanto homem, tens o poder de mandar nos anjos. Mas talvez dirá Sabélio, querendo significar que são uma mesma coisa o Pai e o Filho, e devemos entender assim essa passagem: se eu que estou sob um poder posso ordenar, quanto mais tu, que não estás sob o poder de ninguém. Mas o texto não admite essa explicação, porque não disse: se eu, sendo homem, estou sob um poder, mas, pois também eu sou um homem sujeito a outro. Manifesta assim que não estabeleceu uma diferença de comparação entre si e Cristo, mas que introduziu uma razão de semelhança. Santo Agostinho. Se eu, que estou sob um poder, tenho o poder de mandar, quanto poderás tu, a quem servem todos os poderes? Glosa de São Tomás de Aquino. Podes, através dos anjos, sem necessidade de apresentar-te pessoalmente, dizer à enfermidade que se retire, e ela se retirará, e à saúde que venha, e ela virá. Aimo de Halberstadt. Por súditos do centurião, podem-se entender as virtudes naturais, nas quais sobressaíam muitos gentios, ou também os pensamentos bons ou maus. Digamos aos maus que se retirem, e se retirarão, mas chamemos os bons, e eles virão, e ao nosso servo, isto é, ao nosso corpo, que se sujeite à vontade divina. Santo Agostinho. O que diz Mateus parece contradizer o que diz Lucas. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhes alguns dos anciãos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. E mais adiante: não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. São João Crisóstomo. Alguns dizem que este caso e aquele não são o mesmo, o que não carece de probabilidade, porque de um é dito: pois ama nossa nação e até nos construiu a sinagoga. E deste diz o próprio Jesus: eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, o que dá a entender que aquele era judeu. A mim parece-me que aquele e este são o mesmo, mas que quando Lucas diz que enviou os anciãos para que viesse, insinuou as adulações dos judeus. É conveniente, pois, crer que o centurião, querendo ir, foi impedido pelos judeus lisonjeiros, que lhe disseram que iriam e o trariam com eles. Mas, quando se viu livre da pressão deles, então enviou alguém para dizer-lhe: não penses que eu não vim buscar-te por preguiça, pois foi porque me creio indigno de receber-te em minha casa. Quanto ao que diz Mateus, que não mandou dizer-lhe isso através de amigos, mas que o disse por si mesmo, não há nenhuma contradição. Em um caso como no outro, expressa-se o desejo daquele homem,
e manifesta-se que tinha uma boa opinião sobre Cristo. É muito conveniente crer que aqui o centurião, depois que mandou seus amigos, disse-o ele mesmo quando chegou. Se Lucas não disse isso, nem Mateus disse aquilo, não se contradizem, mas complementam o que um e outro deixaram por dizer. Santo Agostinho. Mateus, portanto, quis abreviar o acesso do centurião ao Senhor, porque este louvou a fé daquele, pela qual, com justiça, aproxima-se de Deus até o ponto de dizer: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Lucas, por outro lado, revela tudo do modo como aconteceu, para que, a partir disso, sejamos forçados a reconhecer de que modo aquele homem recebeu o Senhor, coisa que está conforme ao relato de Mateus, que não pode ter mentido. São João Crisóstomo. Não há tampouco contradição entre o que diz Lucas, de que construiu uma sinagoga, e que aqui em Mateus se mostra que não era israelita, porque é possível que, sem ser judeu, tivesse construído uma sinagoga e que amasse o povo. Assim como que dissera o leproso, referindo-se ao poder de Cristo: se tu queres, podes curar-me, é confirmado com a palavra do Salvador que disse: quero ser curado. Também aqui o centurião testemunha do poder de Cristo, não só não é repreendido pelo que disse de seu poder, mas é elogiado. Fez, todavia, algo mais, e o evangelista, significando a intensidade do louvor, disse: ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Pseudo-Orígenes. Considera o que e quão grande é o que admira o unigênito de Deus. O ouro, as riquezas, os reinos, os principados são diante dele como uma sombra ou uma flor que cai. Nenhuma dessas coisas é admirável diante de Deus como grande ou preciosa, mas somente a fé. A essa ele admira, honrando-a. A essa estima, digna de seu agrado. Santo Agostinho. Quem podemos dizer que tinha infundido a fé no centurião, senão o mesmo que a admirava? E se fosse outro que a tivesse infundido, como admirava aquele que tudo sabe? O Senhor admira para ensinar-nos o que devemos nós admirar, que ainda precisamos ser movidos assim. Além disso, essas emoções não são sinais de uma alma perturbada, mas lição do que ensina. São João Crisóstomo. É dito que se admirou em presença de todo o povo para dar exemplo a todos para que também se admirassem. Segue-se, pois, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Santo Agostinho. Louvou a sua fé, mas não lhe ordenou abandonar sua tropa. São Jerônimo. Fala de seus contemporâneos, não de todos os antigos patriarcas e profetas. Pseudo-Crisóstomo. André acreditou porque disse João: eis o Cordeiro de Deus. Pedro acreditou, mas evangelizado por André. Felipe acreditou, mas lendo as Escrituras. E Natanael recebeu primeiro um sinal da divindade, e então ofereceu a confissão de sua fé. Pseudo-Orígenes. Jairo, príncipe de Israel, implorando por sua filha, não disse: dizei uma palavra, mas vem rapidamente. Nicodemos, ouvindo falar do mistério da fé, disse: como se pode isto fazer? Maria e Marta dizem: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Como que duvidando de que o poder de Deus pudesse estar presente em todos os lugares. Pseudo-Crisóstomo. Ou, se quisermos considerar este como ainda mais fiel que os apóstolos, devemos entender as palavras de Cristo no sentido de que qualquer obra boa de um homem é louvada segundo a grandeza da pessoa que a faz. É uma grande coisa que um homem simples diga algo que pareça próprio da sabedoria, o que não é admirável quando é um filósofo que o diz. Nesse sentido, é dito do centurião: em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. São João Crisóstomo. Não era o mesmo um judeu crer e um gentio crer. São Jerônimo.
Ou então se prefere no centurião a fé dos gentios à dos israelitas, e por isso acrescenta-se: mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Santo Agostinho. Não disse todos, mas que virão muitos do Oriente e do Ocidente. Com essas duas regiões designa-se o mundo todo. Aimo de Halberstadt. Ou virão do Oriente os que se convertem imediatamente ao serem iluminados, e do Ocidente os que sofrem perseguições até a morte por causa da fé. Ou então vem do Oriente o que começa a servir a Deus na infância, e do Ocidente o que se converte a Deus na velhice. Pseudo-Orígenes. Mas como diz em outro lugar que são poucos os escolhidos. Em cada geração são poucos os escolhidos, mas reunidos no dia do juízo veremos que são muitos. Continua, e se recostarão, não estendendo o corpo, mas descansando espiritualmente, não bebendo temporalmente, mas banqueteando-se eternamente com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, onde se encontram a luz, a exultação de alegria, a glória e a longevidade da vida eterna. São Jerônimo. Porque o Deus de Abraão, Criador do céu, é o Pai de Jesus Cristo. Por este motivo também Abraão está no reino dos céus, com quem descansarão as nações que creram em Jesus Cristo, Filho do Criador. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.